hoje o tema é linguagem, que eu acabei me especializando nessa parte. Qual que é a lógica da PNL para mim, tá? Eu entender, pela lógica da PNL, como o ser humano funciona por dentro e poder fazer essas mudanças sem precisar entrar. Contanto que a linguagem acesse e transforme as estruturas internas. Pelo menos na minha ótica, tá? Terapeuticamente falando, na prática clínica, você entender o metamodelo como um estudo da linguagem é pouco. É pouco. Então, se você achava que o metamodelo para por aí, o que é o metamodelo? O metamodelo é um estudo acerca da linguagem, de como as pessoas se comunicam e como elas podem se comunicar melhor, com a relação entre a comunicação e o cérebro. Mas tem muito mais. Como que essa expressão linguística está representada internamente? Isso é que é importante. E agora, se eu sei como eu faço um questionamento do metamodelo para mudar essa estrutura, bingo. Se eu uso o metamodelo ou a linguagem ericksoniana para fazer essa mudança estrutural internamente, bingo. Agora, se você tem uma coisa separada da outra, é pouco. É menos do que poderia ser. Essa pergunta do metamodelo, quem acha, né? Ela é uma pergunta que vai direto para o mapa no território. Então é importante você saber disso. Porque tá vendo? Como uma coisa integra na outra. Se eu pergunto quem acha, ela não é uma pergunta estritamente linguística. Ela é uma pergunta de reconhecimento do modelo de mundo. Ou seja, os processos que a pessoa tem internamente. No meu modelo de mundo. Olha lá, o Rafael colocou ali para mim no meu modelo de mundo. Só que essa é uma pergunta de metamodelo. Entende? Que interessante. Então, o metamodelo, ele conversa automaticamente com o modelo de mundo. Só que o modelo de mundo não é formado apenas por aquelas coisas que eu sei. É muito comum, por exemplo, eu perguntar num grupo, né? Quando eu estou dando curso, eu falo assim, deixa vir na sua mente a imagem de uma pessoa que você gosta. Só isso. Deixa vir na sua mente, ou então a pessoa que você mais gosta. Vai. Deixa vir na sua mente a imagem da pessoa que você mais gosta. Beleza. Vai vir uma imagem na sua mente, certo? Olha o que acontece. Alunos meus dizem que veio só o rosto da pessoa. Tem gente que diz que veio o corpo inteiro. Tem gente que diz que ela apareceu mentalmente a uns 3 metros de distância. Tem outra que diz que ela apareceu a alguns centímetros de distância do rosto, da tela mental. Tem gente que me diz que ela apareceu, a imagem, um pouco mais para a direita. Tem outros que me dizem que apareceu um pouco mais para a esquerda. O metamodelo vai conversar com isso. Vai conversar com isso. Se o seu interesse é se tornar um bom terapeuta, não estude o metamodelo como um simples modelo de linguagem. Estude nesse entendimento, beleza? Eu trago esse entendimento no meu curso. O metamodelo é um modelo de linguagem que ela analisa os processos que as pessoas falam, os processos linguísticos, destrinchando esses processos para que você possa saber mais do que foi dito. Basicamente é isso. O metamodelo, ele entende o seguinte, tem o que a pessoa diz e aquilo que ela poderia dizer, mas não disse. Pegou? Então o metamodelo é basicamente isso. Ele estuda o que tem além do que a pessoa disse. O que ela poderia dizer, mas não disse. Mas por que é importante o que ela queria dizer e não disse? Se eu, por exemplo, se eu disser assim para vocês, aqui do meu lado tem uma garrafa d'água. Tá faltando informação. Eu não disse para vocês que cor é a garrafa d'água. Mas isso é relevante? Para quê? Então, num processo terapêutico, quando você pega, por exemplo, um relato, a pessoa está conversando com você, o seu cliente está conversando com você, ou alguém que você conhece que você está ajudando, ou alguém, ela está falando milhões de palavras ali. As palavras estão saindo. Não, puxa, eu tive um problema com minha mãe, porque minha mãe na minha infância, ela era muito agressiva comigo, e aí isso me estragou a minha vida, por isso que hoje eu estou travado e não consigo ir para lugar nenhum, quero um emprego novo, não consigo saber onde eu me encaixo, e aí eu tô estressado porque as coisas não funcionam. Cara, disso tudo que ela falou,
Tem muito mais que ela não falou. Mas o que do que ela não falou é importante para a sessão. Interiorizou. Aí o seu cliente está falando assim, não, porque uma coisa que aconteceu com meu filho foi assim, assim, assim. Aí, em vez de você estar prestando atenção na estrutura linguística para a pessoa te passar aquilo que é importante ser ressignificado, você está pensando na sua vida. Aí, claro, no fim do dia você vai se sentir esgotado. No fim do dia você vai falar, nossa, cara, nossa, passei por tanta coisa hoje. Não, o cliente falou e você repassou. Você não precisa fazer isso. Mas eu estou dizendo que por que eu não tenho muito esse processo? Porque eu estou muito mais interessado nessa estrutura linguística. Pegou? Então, a pessoa vem para mim e fala, eu quero parar de sofrer por causa da perda do meu filho. Pronto, eu já estou interessado aqui em que processo eu vou criar naquela pessoa. Para que ela pare de sofrer por conta da perda do filho. Beleza? Então vamos entrar no metamodelo. O metamodelo, então, que é aquilo que a pessoa poderia ter dito, mas não disse, sendo que eu quero saber o que ela não disse e poderia ter dito, que é importante para a mudança que ela quer. Fechou? Então, eu digo, tem uma garrafa d'água aqui. Você me pergunta, que cor é a garrafa? Eu vou falar, verde. É útil. Sendo assim, o metamodelo é dividido em 3 grandes áreas. Os processos linguísticos de generalização, os processos linguísticos de eliminação e os processos linguísticos de distorção. Então, entendemos que quando a gente expressa o que a gente está pensando, nós generalizamos, eliminamos e distorcemos. Ou generalizamos, ou eliminamos, ou distorcemos, ou eliminamos e distorcemos e eliminamos e generalizamos. A gente faz isso o tempo todo. Eu posso imaginar o que é um conflito normal, mas ele falou? Não. Então, ignoro a minha alucinação. Eu posso ter a minha ideia do que é um conflito normal, mas ele não falou. Por quê? Eram conflitos. Quais conflitos? Não sei. Normais. O que é? Qual conflito que é considerado normal? Ele também não disse. Tá vendo? Você não precisa. Essa é uma pergunta de metamodelo. Qual é um conflito normal? Ou quais são os conflitos normais? Isso evita que você viaje na maionese com o seu modelo de mundo. Porque isso é o que faz mais cagada na terapia, tá? Onde os terapeutas mais fazem merda é quando eles acreditam que entenderam o que o cliente disse pelo que ele disse. E não pelo que ele poderia ter dito, mas não disse. A pessoa fala assim para você, Werner, eu vim aqui porque eu tenho muito medo. O que vem? Que pergunta vem instintivamente? Vai, qualquer um que está me assistindo agora, responde aí. Uma pessoa chega para você e fala assim, Werner, eu vim aqui porque eu tenho muito medo. O que você vai perguntar? Instintivamente. Responde aí. Enquanto você responde, eu vou continuar aqui. Ele perdeu por outras questões. Finge que esse conjunto de palavras não é seu código de ansiedade. Fica tranquilo, só estou usando como exemplo. Pode pegar qualquer um. Ele perdeu por outras questões. Tá? Nessa frase não tem o que ele perdeu e nem quais são as questões. Embaixo, bloqueios. Quais bloqueios? São elementos que não estão na frase. Só isso. Eu só pedi para ele imaginar uma imagem da esposa com mais brilho. Boa. Não sabemos o que exatamente o cara fez, né?